Nesse momento, quero resolver dois problemas com vocês. São os exercícios resolvidos números 1 e 2, que se encontram nas páginas 86 e 87 do seu livro didático. O problema número 1 diz o seguinte: em um laboratório de eletricidade, um fio condutor ôhmico foi submetido a diversas voltagens com uma fonte de tensão regulável. Medindo-se os valores dessas voltagens e da corrente elétrica que cada uma delas estabeleceu no condutor, obteve-se o gráfico da voltagem em função da corrente. Letra A. Qual o valor da resistência desse condutor? E letra B. Qual a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente de 0,40 ampere? Vamos traduzir o que foi dito aqui. No laboratório, está sendo submetido a diversas voltagens um determinado resistor. A diferentes voltagens porque está dizendo que existe uma fonte de tensão regulável. Uma fonte de tensão regulável é uma fonte que libera voltagem com diferentes valores. Deve ter um botãozinho que você aumenta ou diminui a voltagem. Digamos, libera 3 volts, libera 5 volts, libera 10 volts, né? Existe então um botão de ajuste dessa fonte de tensão. E o condutor ôhmico, ele é submetido a diferentes valores de voltagem, então. E aí, a partir dessa experiência, foi gerado este gráfico. O que ele quer dizer? Que quando esse resistor ôhmico do problema foi submetido a 10 volts, a corrente elétrica que o atravessou foi de 0,1 ampere. Quando ele foi submetido a 20 volts, a corrente elétrica 0,2 ampere. E quando ele foi submetido a uma tensão elétrica de 30 volts, a corrente elétrica foi 0,3 ampere. Sendo assim, para respondermos a letra A, basta percebermos que esse resistor é um resistor ôhmico. Lembrando que pede na letra A. Qual o valor da resistência desse condutor? Resistência se calcula dividindo a tensão pela corrente elétrica. Primeira lei de Ohm. Como aqui os valores não variam por se tratar de uma reta, de um resistor ôhmico, os valores da resistência não variam, é isso que eu quero dizer, porque é uma reta. Qualquer dos pontos que você pegar aqui e fazer a divisão U por I, vai dar o mesmo resultado. Então eu posso pegar qualquer par ordenado desse aqui, eu vou pegar o 10 e o 0,1 e substituir aqui na fórmula. Resistência igual a 10, que é o valor de U, é quem está no eixo U, dividido pela corrente elétrica respectiva, que é 0,1 ampere. E aí, quando se divide 10 por 0,1, se obtém o valor 100. E isso é medido em ohm. E você tem a alternativa de utilizar esse símbolo, que corresponde a uma letra grega chamada ômega.
isso tem o mesmo valor de ohm. Então, quando calcular a resistência elétrica de um determinado circuito, de um determinado resistor, você pode dizer que essa resistência é medida nesse símbolo, ou então simplesmente escrevendo ohm. E aqui eu também falo 100 ohms. Então, essa é a resistência elétrica desse resistor que foi testado nesse ambiente. Nós podemos reparar que para qualquer par ordenado aqui, o resultado seria o mesmo. Ah, professor, e se eu pegasse o 20 e dividisse por 0,2? Resultado 100. E se eu pegasse o 30 e dividisse por 0,3? O resultado seria 100. Porque aqui se trata de um condutor ôhmico. E como é que eu enxergo no gráfico que o condutor é ôhmico? O que significa condutor ôhmico? A resistência não varia. Olhando no gráfico, você percebe que a figura aqui é uma reta. Então, quando isso acontece, você pode já dizer de imediato que esse resistor é ôhmico. Vamos agora para o segundo problema. Na verdade, vamos responder antes a letra B. A letra B, ela pede para que nós determinemos qual é a diferença de potencial quando a corrente elétrica que atravessa o condutor é 0,40 ampere. Então, reparem lá o que está escrito na letra B. Pede para nós calcularmos a diferença de potencial aplicada ao condutor quando percorrido por uma corrente elétrica de 0,40 ampere. Então, é basicamente definirmos qual é o valor de U quando a corrente elétrica for 0,4. Então, se você perceber aqui, essa relação, a cada 1/10 de ampere aumentado, aumenta-se 10 volts. Sem necessariamente fazer nenhuma conta, eu posso, observando o gráfico, determinar qual é o valor em volts, né? Basta para isso, verificar essa relação matemática que eu disse há pouco. O 0,4 ampere vai estar ligado a 40 volts. No entanto, eu posso utilizar, e devo utilizar, é isso que eu vou fazer agora, a fórmula matemática, onde R igual a U sobre I. Porém, eu quero calcular o valor de U. Eu queria saber esse valor aqui, tá? Então, se eu queria saber qual é esse valor, e acabei descobrindo observando apenas a relação matemática no gráfico, eu suponho que não soubesse que valor era esse, mas tivesse apenas os valores numéricos, eu teria que isolar o valor de U aqui nessa fórmula. E essa primeira lei de Ohm pode ser escrita assim: U é igual a R vezes I. As duas coisas são a mesma. As duas fórmulas são exatamente a mesma coisa. A diferença é que aqui você explicitamente vai calcular o valor de R. E aqui você vai calcular o valor de U. Como nós queremos determinar o valor de U, basta multiplicar o valor da resistência, que nós já conhecemos lá da letra A, que é 100. Eu estou substituindo na fórmula. A fórmula é essa. U é igual a R. Quem é R? Descobrimos na questão anterior. 100 ohms. Vezes o valor da corrente elétrica sugerido na letra B, que é 0,4 ou 0,40. Era esse número aqui que nós queríamos encontrar qual era a voltagem
específica dele. E quando você multiplica 100 por 0,4, obtém os mesmos 40 volts, que eu posso fazer assim com a letra V, ou então escrever de forma explícita, volt. Vamos agora ao problema de número 2, que está na página 87 do livro didático. E o problema de número 2 diz o seguinte: a resistividade do cobre a 20 graus Celsius é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Calcule a resistência de um fio de cobre de 1 metro de comprimento e 0,2 centímetros quadrados de área da secção transversal nessa temperatura. E aí fornece os dados que são ρ igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro, informação que já havia sido dada no início do enunciado. L igual a 1 metro. O que significa L? O comprimento do fio, que também já tinha sido fornecido no enunciado do problema. E S igual a 0,2 centímetros quadrados, que corresponde a 0,2 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Reparem que esse último dado foi convertido de centímetro quadrado para metro quadrado, colocando-se na frente do 0,2 o número 10 elevado a menos 4. Então, se você precisar converter de centímetro quadrado para metro quadrado, basta colocar 10 a menos 4 na frente do número. Então, eu vou organizar aqui os dados também, que são ρ igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. O comprimento do fio é 1 metro e a área da secção transversal, ou seja, a grossura do fio é 0,2 centímetro quadrado, que é o mesmo que 0,2 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Esses dados aqui significam o seguinte: o ρ corresponde ao fio de cobre. O cobre tem esse valor fixo de resistividade, é isso que vai identificar que é cobre o material. S é isso aqui, a espessura do fio, enquanto que L é o comprimento do fio. Aqui é o valor de S, isto aqui, e aqui é o valor de L, o comprimento do fio. Lembrando que na segunda lei de Ohm, que é R, resistência, igual a ρ, que é resistividade, vezes L, que é comprimento, sobre S, vai nos dar a resistência do fio elétrico ou do material analisado, que pode ou não ser um condutor elétrico, mas geralmente isso é feito para condutores elétricos. A fórmula, então, para se calcular a resistência, que é o que se pede no problema, pede-se qual é a resistência elétrica do fio de cobre nessas circunstâncias aqui, ó, que ele tem 1 metro de comprimento, que é esse L, e que tem
Aqui não estava aparecendo L. E que tem 0,2 centímetros quadrados de área, que é a grossura do fio. Vamos então à resolução do problema utilizando essa equação aqui, que é a segunda lei de Ohm. Eu quero calcular a resistência, então os outros dados eu substituo, os outros valores eu substituo pelos dados fornecidos. Rho é 1,7 vezes 10 a menos 8. Todos os valores já estão no sistema internacional, então aqui eu nem preciso colocar as unidades de medida na fórmula. Vezes L, que é o comprimento, 1, dividido por 0,2 vezes 10 a menos 4, que é o valor de S. Aí eu sigo fazendo os cálculos. Eu multiplico 1,7 vezes 1, que é o próprio 1,7. Repito 10 a menos 8. E divido tudo isso por 0,2 vezes 10 a menos 4. A resistência, então, será 1,7 dividido por 0,2 dá 85. E 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a menos 4. Você faz menos 8 menos 4, que fica menos 8 mais 4. 85 vezes 10 a menos 4 ohm. Perdão, gente. É 1,7 dividido por 0,2, que dá 8,5 vezes 10 a menos 4. E não 17 dividido por 0,2, como eu tinha dito anteriormente. Então, 1,7 dividido por 0,2 dá 8,5. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 4 dá 10 elevado a menos 4. E isso tudo é medido em ohm. Portanto, é essa a resposta. A resistência do fio elétrico de 1 metro, o fio elétrico de cobre, com 1 metro de comprimento e 0,2 centímetros quadrados de espessura, é 8,5 vezes 10 a menos 4 metros. Se eu dobrasse o valor do comprimento, se aqui fosse 2, por exemplo, então a resistência seria o dobro dessa. O que significa que o comprimento é proporcional ao valor da resistência. O comprimento do fio é proporcional. Quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistividade. E quanto mais grosso for o fio, ou seja, quanto maior for o valor de S, menor será a resistência. A corrente elétrica passa com maior facilidade. E isso na fórmula é entendido observando-se que o S está no denominador da fração. Assim, S, que é a área da secção transversal, a grossura do fio, é inversamente proporcional à sua resistência. Enfim, eram esses dois problemas que eu queria trabalhar com vocês. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau!